Olá, 18 e 18, começando uma live muito especial hoje. Teremos uma convidada muito especial hoje, a psicóloga Amanda vai estar conosco aqui. A Amanda é especialista em ansiedade. Então, para você que está chegando, pode usar esse aviãozinho que tem aí, convidando mais e mais pessoas para participar. Amanda Alves, a psicóloga, já está aqui conosco. Eu só vou fazer uma introdução e já vou chamando ela. Então, para quem não me conhece, eu sou Lúcia Carla Zornig, conhecida como Teacher Lúcia Carla. Trabalho há 15 anos no desbloqueio e aprendizagem acelerada de inglês através do Lozanov Method. E o meu público são 3 tipos de público. São pessoas que já têm uma pequena base e querem dar um grande salto no inglês num curto período de tempo. São pessoas que já estudaram e tiveram pouco sucesso, não chegam a lugar algum. Por perfeccionismo, insegurança, ansiedade. E também pessoas que já falam inglês e querem passar por todo um processo de reestruturação, tipo passar um pente fino assim no inglês para fazer todos aqueles ajustes para se sentir ainda mais confiante quando fala inglês. A minha 8ª turma online terminou antes de ontem. Ao invés de terminarmos às 21h15, nós terminamos às 22h30 porque o papo estava muito bom. Já estou sentindo falta. E é sempre assim, cada grupo é uma troca tão preciosa que não tem como eu não sentir falta das pessoas que eu aprendi a conviver ali. Que eu aprendi a amar de uma maneira muito simples, exatamente pelo que elas são e o que elas trazem. E esse é o maior segredo do Lozanov Method. Para quem tem acompanhado as minhas lives, nós começamos um grupo de lives, né? São 8 lives, onde eu estou revelando os 7 segredos da aprendizagem do Lozanov Method, que é apenas uma base do que é o Lozanov Method. Por que essas lives estão acontecendo? Porque ao longo da minha caminhada com o método, eu percebi que as pessoas tinham resultados além do inglês. Na verdade, o inglês é uma consequência de todo esse processo. E vários alunos meus me pediram para aprender mais sobre o método. E vários alunos meus também queriam mais curso. Queriam estar mais comigo. Teacher, mas tem que ter mais alguma coisa. E daí eu criei o Lozanov Method para educadores. E quem são os educadores? Pessoas que trabalham com pessoas. Então essas 8 lives, onde eu estou revelando os 7 segredos da aprendizagem do Lozanov Method, é apenas uma pequena base para as pessoas poderem vivenciar um pouquinho assim do que é o método e poderem se permitir a uma pequena transformação. Então é mais ou menos isso. Daí hoje a nossa convidada é a psicóloga Amanda Alves, que já está aqui nos aguardando. Eu vou convidá-la para entrar e ela vai dar dicas preciosas para nós nesse momento tão difícil, né? A palavra é essa mesmo, difícil. Tá difícil para todo mundo. Então, vou convidar a Amanda aqui. Tá aqui. Nós vamos ajustar a câmera na hora que ela entrar. Oi, Oi, tudo bem? boa Deixa eu noite, mais tudo bem e empurrar um pouco a você? câmera, senão eu fico com um carão. Esse corte que o Instagram faz é muito estranho, né? A gente vai É. assistir a live e depois teve uma live minha que só saiu assim, a voz e o olho. Ai, ai. Amanda, querida, gratidão por você estar aqui comigo hoje.
Eu gostaria que você se apresentasse. Eu falei um pouquinho de você, que você é Uhum. psicóloga especialista em ansiedade. Eu falei um pouquinho sobre você, mas eu gostaria que você falasse sobre você. É claro. Então tá, primeiro agradecer você pelo convite para estar aqui, né? Fiquei muito feliz de ter dado certo da gente estar aqui hoje trabalhando juntas. E já dar boa noite, né? Agradecer o pessoal que está aí assistindo. E eu sou psicóloga, né? Como você já falou. Eu trabalho principalmente assim com famílias, né? Com pessoas que sofrem com ansiedade, que sofrem com algum outro tipo de questão emocional e que precisam de uma ajuda para lidar com aquilo. Por quê? Quando a gente pensa assim, em ansiedade, é claro que a gente, né, que está sentindo, sofre com aquilo. Só que as pessoas que a gente ama e que convivem com a gente também. Então, quanto que ter essa assim, psicoeducação, né, ter esse olhar, esse conhecimento sobre ansiedade, sobre saúde mental faz toda a diferença, exatamente por quê? Para a gente saber lidar, né, cada um consigo mesmo e também com as pessoas com que convivem com a gente, né? E Amanda, como que eu sei se eu sou uma pessoa ansiosa? Vamos descobrir, viu? Daqui a pouquinho eu já vou falar algumas coisinhas já para você e o pessoal conseguirem estar se situando. Mas exatamente porque muitas vezes a pessoa tem ansiedade e nem sabe que aquilo é ansiedade, né? Considera vários outros fatores, menos esse. E então é importante a gente já ter esse conhecimento para a gente também saber, né? O que fazer, o como lidar, quais próximos passos tomar, né? E você acha, assim, como psicóloga, que esse momento que a gente está passando, a coisa piorou mesmo? Ai, bastante, viu? Bastante mesmo. A procura por acompanhamento profissional especializado, né, principalmente de psicologia, aumentou muito desde que começou a pandemia. Né? Muitas pessoas que até então não acreditavam nisso, achavam que era besteira, começaram a sentir o impacto, né, do isolamento social, as preocupações excessivas, né, o medo da doença. Então passaram a ceder e procurar essa ajuda, né? Então, até se a gente for pensar a ansiedade nesse período de pandemia, pessoas que já estavam bem anteriormente, né, que eram saudáveis, estavam ali cuidando das suas vidas, acabaram sentindo esse impacto e passaram a ter, assim, alguns sintomas de ansiedade. E quem anteriormente já tinha algum adoecimento mental, acabou tendo um agravo no quadro, né? Exatamente porque, somado à dificuldade que já tinha, veio mais inúmeras outras por conta da pandemia, onde também esses sintomas tenderam a ter um agravo. E essa questão do estudo? Então, vamos lá, né? Acredito que a vida de todo mundo virou de ponta cabeça, né? Tanto dos estudantes quanto dos professores, né? Não deu, assim, nenhum tempo para as pessoas digerirem. De uma hora para outra não tinha mais escola aberta, não tinha mais faculdade, não tinha mais aquela troca que costumava ter, né? O caminho de ir, seja para a faculdade ou para o curso que fazia, né? As pessoas que conversavam lá dentro da instituição, ter um coleguinha para tirar uma dúvida, olho a olho no professor, né? O tempo ali do lanche, aquela interação, foi tudo muito rápido. Então, o próprio ambiente em si do aprendizado, do estudo, acabou sendo comprometido. Não deu nem tempo das pessoas se planejarem, né? As coisas já viraram de ponta cabeça. Então, isso por si só já acabou, assim, dando uma baqueada, uma sentida, né? Não sei aí onde vocês moram, né? Eu moro em Maringá, no Paraná. As aulas presenciais acho que voltaram por uns 2 dias, de repente já fechou tudo de novo. Então, acredito que isso acabou impactando de inúmeras formas, né? Gente, eu vou ficar olhando minha colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês, tá? Então, na verdade, assim, eu vejo assim a nossa live hoje como um presente muito precioso que você está trazendo para as pessoas. Porque o que eu percebo é que nós, nesse momento, nós tivemos que lidar com as nossas sombras, né? Com as nossas dificuldades. Eu, como educadora e terapeuta, né? Eu trabalho com método de educação terapêutico, né? Eu, como educadora, eu tive que me reinventar, eu tive que, que superar várias. Eu tô pensando em inglês, daí tem umas palavras que eu penso em inglês, daí às vezes eu tenho que traduzir. Eu tive que overcome, superar muitas crenças limitantes que eu tinha em relação a esse mundo online, porque foram 15 anos de convívio intenso com as pessoas no presencial.
E quando foi para eu ir para o online, eu tinha resistência, eu tinha insegurança, eu não sabia se isso ia funcionar. E eu fui, assim, sem entender também dessa coisa da tecnologia. E aos pouquinhos eu fui me adaptando e a coisa foi acontecendo. E tem sido uma troca maravilhosa. Por outro lado, mas eu acredito que tem dado super certo, pela minha atitude de ter encarado. E a outra, pelo método que eu trabalho, é um método de pura amorosidade, né? Então, assim, é diferente de você... E eu trabalho, eu desenvolvo meu material, eu sou a minha chefe, né? Diferente dos professores. Então, assim, o que eu tô... Você deve estar trabalhando mais com a questão de alunos, né? E eu tô tentando socorrer muito a questão dos professores, dos educadores também. Que os professores estão extremamente cansados, tristes, ansiosos. Eles estão com uma sensação de insegurança em relação a resultados na aprendizagem, tudo isso. Então, assim, o que você traz para a gente hoje aqui, essas dicas preciosas que você veio trazer, na verdade, é um presente que a gente está recebendo essa semana. E eu já estou acolhendo com todo o meu coração para você. Que bom, espero estar conseguindo contribuir com tudo isso, né? Tanto para quem realmente está na fase do buscar o aprendizado, né? Estar estudando, quanto para quem está na fase do passar esse conhecimento, né? Os educadores que estão se reinventando, se readaptando. E essa questão, assim, do trabalho online, acredito que a maioria das pessoas tiveram muita dificuldade no início, exatamente porque teve esse estranhamento inicial, né? Foi o ter que aprender uma coisa do zero, adaptar meio no susto. Então, são poucas as pessoas que já estavam habituadas, né? Uma parcela da população muito restrita. Então, algumas pessoas tiveram bastante mesmo dificuldade de estar adaptando, ficaram esperando presencial, viu que não ia dar, acabaram tentando. Então, até essa flexibilidade faz toda a diferença, né? No sentido de tentar, pelo menos experimentar, para depois saber se não gostou, né? Ou chegou a gostar. E pelo contrário, também tem algumas pessoas que gostaram bastante, assim, de trabalhar online, né? Porque descobriram uma nova forma. Acabou descobrindo uma nova forma, né? De fazer o que fazia antes, mas assim, de um jeito diferenciado, né? Com uma liberdade, né? Com um jeitinho que pode ser mais seu. É claro que daí tem muitos fatores também, né? Por exemplo, a pessoa mora sozinha, mora num ambiente mais silencioso, ela consegue ter, assim, esse espaço adequado para estudar, para trabalhar. Isso com certeza facilita muito, né? É diferente de quando é um espaço menor, moram muitas pessoas na mesma casa, né? Às vezes aquela é a de referência que todo mundo fica chamando, né? Não entende que se a porta está fechada, está na frente do celular, do computador, está estudando. Então também é um movimento de fazer essa psicoeducação, de entender que um celular e um computador não é lazer, né? Também é trabalho. Então, fazer esse, digamos assim, treinamento com os membros da família para eles aprenderem a respeitar também, né? Uma porta fechada ou ver parado ali na frente do aparelho, para estar conseguindo construir isso, né? Internamente, mas estar construindo externamente também, né? Sim, sim. Para quem está entrando agora, nós estamos com a Amanda Alves, psico, que veio trazer dicas preciosas para a gente sobre a educação e como trabalhar a ansiedade nesse momento, principalmente em relação aos estudos. E tem uma galerinha aí, deixa eu só agradecer, Maurício, tem uma galera que sempre assiste as minhas lives, Flávia, Lara, tem gente nova aqui que eu não conheço. Quem puder mandar o aviãozinho aí e convidar mais pessoas para participarem, porque as dicas da Amanda são preciosas. E eu vou deixar essa live salva para nós também. Mas participar agora também é uma opção muito boa. Que daí vocês podem fazer perguntas também. Então, minha querida, é com você. Então, vamos lá. Quando a gente fala de ansiedade, sempre vem, assim, esse olhar, essa carga, como uma coisa, assim, muito pesada, né? Muito ruim, essa dúvida, né? Será que eu sou ansiosa? Será que não? Né? Então, sempre tem esse olhar de ser uma coisa negativa. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a ansiedade é uma coisa normal, é uma coisa comum, né? Todos nós temos ansiedade dentro de nós, em alguma dosagem, né? Em alguma medida.
A questão é exatamente essa, né? A dosagem. Por quê? A gente for olhar assim a função, digamos, da ansiedade, ela é muito mais assim de proteção. O nosso sistema de sobrevivência, que meio que dá uma baqueada, né? Ele dá um sinal de alerta pra gente, para mostrar que naquele momento, com aquele contexto, alguma coisa está gerando um mal-estar, né? Como se a mente entendesse que é uma ameaça, né? Que é realmente uma situação de ataque. Então, o que a ansiedade faz? Ela vem para dar um aumento no que a gente chama, que é o cortisol, né? Que é o hormônio que faz aumentar a glicose sanguínea, que faz aumentar toda a nossa energia para conseguir, assim, ter um enfrentamento daquela ameaça, né? Conseguir reagir àquela ameaça. Porque muitas vezes a gente não sabe nem do que se trata essa tal dessa ameaça, muito menos o porquê está identificando como uma ameaça. Então, a gente já ter esse olhar assim, mais cuidadoso já é um passo muito importante, exatamente para não ser pego de surpresa, né? Mas exatamente para estar sabendo do que se trata, porque a ansiedade ela vem realmente como uma proteção, né? Todo mundo tem, todo mundo sente. A questão é que se ela está aumentada, né, no sentido de trazer inúmeros sintomas físicos, que eu vou citar daqui a pouco, né, acabar prejudicando os relacionamentos, trazendo prejuízos para as atividades do dia a dia, para a produtividade no trabalho, aí a gente entende que já passou daquele nível de normalidade, né, assim, natural de ansiedade, né, ele já está num nível um pouco mais agravado e precisa de um olhar mais cuidadoso. Pode ser uma coisa pontual, né? Que nem quando a gente está preocupado, está estressado, é normal que a gente demore para dormir, ou que acorde no meio da noite preocupado, isso é super normal. A gente está reagindo à situação. Mas se isso se prolonga por muito tempo, a ponto de atrapalhar as atividades cotidianas, aí sim, né? Buscar uma ajuda especializada, né? Seja uma psicóloga, seja uma terapeuta, seja uma avaliação com psiquiatra, é essencial, porque são inúmeros sintomas que a ansiedade traz, né, em inúmeros contextos, de inúmeras formas. Então, já tá sabendo nomear isso, por si só, já é meio caminho andado, digamos assim, né? Não é um inimigo invisível, pelo contrário. A ansiedade faz parte da gente e a gente pode aprender a enxergar ela. É uma habilidade que a gente vai adquirindo, aprender a enxergar e aprender a lidar com ela também, tá? Então, o que ela costuma trazer? Tem alguns sintomas físicos, que nem eu falei, né? Não tem, assim, um padrão rígido. Tem algumas pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos. Então, entre o aceitável e o adoecedor é muito relativo. A gente tem que avaliar muito cada situação. Mas, por exemplo, aquela sensação do coração tá sempre palpitando, sabe? Muito rápido, muito forte, né? Que é ataque cardíaco. Ou então ter alguma dificuldade de respiração, fica difícil, assim, para inalar e para exalar o ar. Ter o pensamento muito acelerado, que acaba dificultando até para ter concentração, porque a pessoa está aqui, mas a mente dela já foi e voltou na lua várias vezes, está fazendo várias listas, então assim, acaba esquecendo as coisas exatamente porque não consegue ter essa concentração. Muitas vezes preocupações e medos com coisas que, se a gente tiver um olhar racional, são pequenas. Mas uma pessoa que está com ansiedade um pouquinho mais, né, agravada, pega essas coisas pequenas e transforma em gigantes, fica pensando naquilo, sofrendo com aquilo, né? Então a gente coloca que é um medo desproporcional com a realidade. Então são inúmeros sintomas, né, que algumas pessoas, digamos assim, já vêm ao longo da vida com uma coisinha ou outra, outras não, tiveram uma piora, né, um agravo em determinada situação da vida. É bastante relativo, né? E questão fisiológica no momento de crise, né? Não sei se alguém aqui já passou por uma crise de ansiedade ou se já passou, se sabia que era uma crise de ansiedade. É bem importante pontuar, né? Porque a pessoa não tem a mínima ideia. E daí, às vezes, teve um ataque, né? Fulano teve um ataque. Às vezes não é um chilique. Ataque. É um chilique. Tem vários nomes para isso, viu? Então a gente entende, claro que às vezes a gente tem assim, digamos, crise de raiva, né? Uma irritabilidade, um estresse. Mas quando a gente fala de uma crise de ansiedade, ela é um pouco mais característica, né? Com sintomas mais pontuais que eles duram alguns minutos, geralmente são 4 sintomas para mais. Então, um tremor muito forte, ou pelo menos a sensação de estar tremendo, às vezes vem até confundindo com uma sensação de estar com um frio, né?
as extremidades, né, no caso os pés, as mãos muito gelados, uma dor no peito, muitas pessoas confundem com infarto, então vão em vários cardiologistas, fazem todos os exames do planeta, porque tem certeza que está tendo infarto, que vai morrer, e você vai ver o coração da pessoa, tá perfeito, não é infarto, né, são todos sintomas de ansiedade mesmo, né? Nesse momento, aquele coração acelerado e a falta de ar ficam muito mais dificultados. Então, os sintomas, assim, eles são inúmeros. E eles vêm, assim, todos de uma vez só e duram alguns minutos. Tanto que, assim, às vezes a pessoa até consegue, digamos assim, ficar parada e tentar disfarçar no meio dos outros, né? Digamos assim, fica forçando, que também não adianta, porque guarda e explode depois, né? E outras pessoas, não, do jeito que elas estão, acabam até, assim, se encolhendo, tendo que deitar, tendo que ir pro chão, porque elas realmente perdem totalmente o equilíbrio, perdem a noção, não chegam a perder a consciência, né? Isso já é um caso muito mais grave que vai além da ansiedade. Mas, assim, no sentido do nosso bem-estar, né, de conseguir manter as coisas que a gente está fazendo, realmente a ansiedade, ela de certa forma rompe, né, com a nossa qualidade, né, da atenção, da interação, dessa questão do interno com o externo, né? Bacana. Tá, não sei se você tem, ou o pessoal também tem alguma pergunta aí, pode ir perguntando, tá, gente? Vou dando uma olhada no meu resuminho. Dessas pessoas que eu trabalho, das pessoas que vêm para o inglês, né, para a questão do desbloqueio do inglês, geralmente eu tenho pessoas que têm a questão da timidez, medo de errar, né, e o perfeccionismo, medo de errar também. E tem aqueles que eu chamo do cérebro acelerado, que você deu a descrição exata desses que eu chamo de cérebro acelerado, né? Eu não gosto muito de rótulo, é só uma maneira para identificar, né? Porque assim, na maneira que eu trabalho, eu acredito que tudo pode ser melhorado, né? Então, assim, como você falou, se você aprende a identificar esses gatilhos e o que pode startar uma crise, você pode tentar evitar, é isso, né? Exatamente. Então, assim, e esses cérebros acelerados, a minha pergunta para você é assim, essas pessoas que têm o cérebro acelerado e já foi, já voltou, e daí, né, isso muita gente também vê com as crianças pequenas que não conseguem parar, e daí recebem diagnósticos, né, de hiperatividade. Você vê isso, assim, como uma insegurança também? Você acha que isso pode gerar uma insegurança no aprendizado da pessoa? Esse estado? Eu acredito que ele acaba influenciando de inúmeras formas, né? Até porque muitas vezes a pessoa está ali com uma dificuldade de entender aquele conteúdo, mas vamos pensar, uma pessoa ansiosa, além daquele momento, daquele conteúdo, ela já pensa lá na frente, né? Ah, que ela não vai ser aprovada no que ela deseja, então que ela não vai ter a remuneração que ela merece, então que ela não vai poder comprar a casa que ela deseja. Então, assim, aquela pequena dificuldade, a pessoa sofre coisas, assim, que estão anos-luz lá na frente, e ela fica carregando aquilo, né? Então, o que era para ser só uma dificuldade de aprendizado, exatamente, ela projeta tanto lá na frente, que acaba se tornando uma coisa muito maior. Então, por isso que a gente fala que é desproporcional com a realidade, porque a dificuldade, ela é real, sim, ela existe, só que ela tá ali, não tá anos-luz na frente da pessoa, a ponto dela sofrer tanto, tanto naquele momento, que é o que muitas vezes, esse tipo de pensamento pode desencadear uma crise, porque ela se vê lá na frente numa condição que na verdade nem é dela, né? E fica sofrendo mesmo com aquilo, e isso pode acabar influenciando o contexto atual, né? Alguém perguntou aqui, e por que só projeto negativo? Olha, vai muito da pessoa, tá? Como trocar por projeções positivas. E adianta trocar? Olha, não é uma coisa que a gente dá assim para ligar e desligar o botãozinho, porque ela é muito interna, né? Ela é muito singular. Isso acaba acontecendo assim de uma forma automática, porque é como se meio que batesse um pânico. Então, dificilmente a pessoa consegue ter um olhar mais amoroso, mais cuidadoso na hora do pânico. Ela é tomada pelo desespero. Então, esse movimento ele é feito assim de uma forma mais gradual, né? Através de um autoconhecimento mesmo, né? Seja de procurar uma psicoterapia, uma terapeuta, alguma outra atividade, porque a gente tem que cuidar lá dentro, né? Quando a gente fala de controlar a crise, dessas dicas, são meio que paliativos, exatamente para a gente lidar com o contexto, mas o que está causando isso tudo está muito interno.
né? Então a gente tem que olhar para dentro, exatamente para conseguir extrair o que está acontecendo, trabalhar aquilo e conseguir externalizando esses resultados, né? Sim, sim. Então eu vejo assim, na sala de aula com o método Lousa 9, o método é recheado, né, de ferramentas para trabalhar isso. E eu não sei quais são as dicas que você vai dar, né? Mas uma das principais ferramentas do método para essa questão da ansiedade é a música clássica. Legal. A música clássica. A música clássica é um remédio para a alma, na verdade, né? Uhum. Então, uma das ferramentas que a gente usa para que a aprendizagem ocorra independente de, né? E tem pessoas que a ansiedade é tão grande que chegam para mim e falam assim, Amanda, ai, teacher, e você vê que a pessoa tem um nível de inglês muito bom já, que às vezes é a melhor da turma. Daí chega assim e fala assim, ai, teacher, hoje chegou uma pessoa para falar comigo em inglês e eu já fiquei pensando o que eu ia responder e daí eu não consegui, eu até desviei e saí de perto. Eu falei, mas você sabia o que ele ia te perguntar? Daí a pessoa olha para mim assim. Então, não, assim, né? Nem escuta. E o nível de inglês é bom, então, na verdade, é uma questão interna. E daí, nesses casos, o curso é que são várias ferramentas juntas, né? Uma delas é a música clássica. O curso faz com que a pessoa se desacelere, acesse o que ela tem de ferramenta para poder se comunicar, se comunique. Então, faz um processo de desaceleração mesmo, para que a pessoa possa fluir. E às vezes é só isso. Porque o conteúdo todo para falar ela tem tudo estruturado pronto, mas chega na hora, já está pensando lá na frente. Exatamente, isso acontece. E é uma insegurança junto com um pessimismo, né? Porque, como você falou, é uma projeção, já que tudo vai dar errado, né? Tipo, é uma insegurança junto com pessimismo, né? Eles projetam lá na frente já o pior cenário possível, né? Exatamente. E daí acabam até tendo comportamentos que acabam colocando em prática alguma coisa para chegar naquele cenário, porque tá tão focado naquilo que acaba materializando, né? Então isso que você colocou da desaceleração é fundamental, exatamente porque a pessoa vai conseguindo desacelerar, então ela vai conseguindo assim ter um tempo maior para pensar antes de agir. Aí a partir disso sim, ela consegue fazer escolhas mais assertivas, né? Ela consegue ter comportamentos mais condizentes com o que ela deseja, porque ela sai do piloto automático, ela deixa de ser tomada pelo desespero, ela vai assumindo as rédeas, né? Então, assim, claro que para uma pessoa agitada, a primeira vez que ela tenta fazer esse processo é um desastre, né? É muito raro alguém conseguir, assim, buff logo de cara, porque é agitada, tem essa dinâmica agitada. Então, por isso que precisa de um acompanhamento mais próximo, né? De um método completo, de um profissional que acompanhe, exatamente porque nas primeiras tentativas vai falhando, mas aos pouquinhos vai melhorando, vai aprendendo, né? A desacelerar, a conseguir concentrar no que precisa ser concentrado, né? Tem hora que vai estar mais agitada mesmo, tem hora que vai conseguir dar uma desacelerada, mas o fundamental é isso, né? Conseguir estar tendo, assim, esse equilíbrio para dar conta de fazer o que precisa fazer, né? Conseguir suprir conseguir realmente alcançar os sonhos, suprir as necessidades. Acendeu aqui, eu achei que era uma pergunta, não é? Alguém apertou por engano ali. Então, nesse momento agora, aqui a gente tá... a Lara está perguntando, é a psicologia comportamental que ajuda mais nesses casos? Não necessariamente a comportamental. Não sei se é Lara, acho que é Lara, né? Não é Yara, não, Lara. Vai depender muito, assim, de qual abordagem, né? De qual método que a pessoa vai se identificar mais. Então, assim, tem inúmeras abordagens da psicologia, existem inúmeros programas de treinamento. Então, é muito relativo, né? O que chama mais a atenção da pessoa e, principalmente, o que é mais funcional para ela. Porque o que é perfeito para uma pessoa pode não dar nada certo para outra. Porque isso é muito individual mesmo, né? O único jeito que a gente tem de descobrir é na tentativa e erro.
né? Você vai tentando para descobrir. Pode ser que dê certo, que você tenha resultado, que você se sinta bem com aquilo. Beleza, sucesso, segue firme. Mas se sentir que não está gerando resultado, né? Não adianta desistir, simplesmente larga a mão porque numa tentativa acabou não dando, né? Tentar outro método, tentar outro profissional, tentar alguma outra abordagem que se encaixe mais com o teu perfil, né? Com a tua necessidade, né? E como que a E como pessoa... que faz, a pessoa vai escolher? O que você tiver de referência, né? Seja alguém que você encontrou assim numa rede social que te chamou atenção, alguém que te indicaram, né? Alguém que já fez algum acompanhamento, já teve, né, sucesso com algum método. Então, assim, você vai sentindo nisso, né? E vai tentando. É o único jeito de descobrir é esse, porque, que nem eu falei, o que vai funcionar para uma pessoa não vai funcionar para outra. A única forma é nessa busca de tentativa e erro. O teu alarme interno vai bipando, né? Quando funcionar e quando não funcionar. A gente aprender a respeitar o nosso alarme interno, né? A ler ele é fundamental, exatamente porque ele vai dando muita resposta que a gente no consciente não consegue perceber, né? Mas nosso corpo fala, né? Através desses sintomas. Há parâmetros para saber se funcionou, quanto tempo deve durar um tratamento. Tudo isso também é muito relativo, viu? Porque vai depender de qual que é a meta da pessoa, né? Qual que é o objetivo que ela tem com aquele tratamento, com aquele treinamento, né? Então, pode ser dias, semanas, meses, isso também é muito, muito relativo mesmo, viu? Não dá para ter uma resposta assim rígida, né? Muito fechada com isso. O público que você trabalha, Amanda, é mais... você trabalha com faixa etária específica? Não. Eu trabalho mais com mulheres, né? Mas também tem alguns homens que acabam procurando. Então, mulheres ali nos seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, né? Que estão ali no processo de tá construindo suas vidas, colhendo frutos, conquistando mais coisas, e que automaticamente a ansiedade vem, né? Principalmente com essa autocobrança, com a cobrança social. Então, essa é uma idade que costuma bater muito a ansiedade por essas questões das cobranças também, né? Entendi, entendi. Se alguém tiver mais dúvida, pode ir mandando aqui, tá, gente? Nossa, Se alguém... é um tema bem complexo, né, na verdade, né? É que eu trabalho mais com a parte da... Eu trabalho com adultos, né? Só que eu até tenho umas perguntas aqui. Qual o papel dos pais na relação com a criança ansiosa, com o adolescente ansioso? Não sei se é você pode... fundamental, né? Porque agora é isso que a gente está lidando, né? Essa Uhum. questão, né, da família. Porque, assim, antes a criança ia para a escola, os pais tinham... O papel do pai era ser dos pais eram ser pais, Uhum. né? Ajudar numa tarefa pontualmente escolar. Agora, os pais, eles estão tendo que botar a mão na massa também, junto. Porque não dá só para Uhum. largar, né? E o professor também precisa desse apoio dos pais. Então, assim, tá todo mundo tendo que lidar com as sombras, né? Tá todo mundo tendo que ser multitask, assim, tipo, multitarefas, né? Todo mundo Uhum. tendo que assumir uma função de multitarefas. E isso deve estar gerando uma ansiedade na casa, né? Eu tive Uhum. uma aluna que falou para mim numa das lives lá da aprendizagem lá, ela falou para mim, eu tô com uma criança dentro de casa em idade de alfabetização. Ela falou, e eu realmente não sei o que vai ser. Uhum. Porque a gente não sabe qual vai ser, como que essa alfabetização vai ser eficaz no modo online, sem a interação da escola. Talvez Uhum. seja super tranquilo. A gente não sabe como que a criança vai reagir. Mas essa dúvida dos pais, essa insegurança dos professores, acaba, pelo que eu estudo, assim, né? Acaba transferindo isso para a criança, né? Uhum. É a mesma coisa se você viver com o marido ansioso ou seus pais forem ansiosos. Você acaba, de alguma maneira, também entrando naquela energia da ansiedade, né? Então, assim, Uhum. quais os conselhos que você dá para essa melhor convivência familiar e essas adaptações Uhum. que estão sendo feitas para o dia a dia mesmo? Uhum.
De fato, o ambiente da casa, de repente, passou a ser também, né? Um ambiente de estudo, um ambiente de trabalho. Então, além de ter toda essa mudança, esse convívio intenso com a família, né? Acaba tendo uma sobrecarga para todos os membros, né? Alguns ainda acabam saindo para, né, trabalhar, né? Precisaram se manter, mas muitos ainda ficam o tempo inteiro em casa. Então, cada um é afetado de um jeito e cada um também é afetado de acordo com a somatória daquilo tudo, principalmente para quem é criança e adolescente, porque é muito reflexo dos pais, né? Então, a forma como os pais lidam com o contexto afeta muito a forma como aquela criança, aquele adolescente lida. Porque se a criança ou o adolescente estão lá tendo dificuldade, seja chorando, seja gritando, né? Os pais vão lá explicar, né, como que deve agir, vão lá ajudar com um tom de voz tranquilo. Aquela criança, aquele adolescente vai aos pouquinhos aprendendo com o exemplo, ele vai absorvendo aquilo. Mas se os pais também chegam gritando, jogando o sapato, batendo porta, mandando a criança ou adolescente parar de gritar e de chorar, eles vão aprender muito mais com o exemplo do que com as palavras, né? O exemplo sempre fica mais. Então, claro que é muito difícil para os pais, a gente jamais deve julgar, né? A gente não sabe qual que é a condição que cada pessoa está vivendo ali em casa, mas o quanto que é importante, né, os adultos da casa estarem alinhados com relação a isso, né? Para quem falar não, o outro não deve falar sim. Os dois devem se comunicar para dar a mesma orientação para aquela criança, para aquele adolescente, né? Porque essas orientações, esses cuidados, eles não podem oscilar conforme o humor, né? Uma criança, um adolescente não sabe, né, identificar, não sabe dar nome, muito menos se conter, se regular. Já um adulto tem muito mais recurso para fazer isso, porque tem experiência de vida, tem conhecimento de mundo. Então pode ter esse movimento, né, dessa autocontenção e conseguir estar espelhando isso para os filhos, que também não é só cobrar, né? O filho vai se espelhar. Então, se para cobrar alguma coisa, a gente precisa ensinar primeiro, né? E ensinar é muito mais com atitudes, com exemplos, do que com palavras. Muito lindo isso que você falou. A Patrícia acabou de entrar. A Patrícia vai ser mãe do 5º filho agora. Ai, que legal, parabéns! Vai ser mãe do 5º filho. E ela tem adolescente, pré-adolescente, 17. Deixa eu ver se eu não vou errar, né, Patrícia? 17, 11, 8, 2 e tá grávida de uma agora, que tá quase chegando. E ela tá na Itália e eles estão em lockdown, assim, como muitos de nós aqui. Eu acredito que Maringá deve estar na mesma situação de Curitiba, né? E é dar nó em pingo d'água, né? Com todo mundo dentro de casa, com tantas faixas etárias diferentes, né? São necessidades diferentes, né? Então, exatamente. Haja criatividade, né? Para poder dar conta de tudo o tempo todo. Uhum. Mas ela trabalha muito bem com essa questão da ansiedade. Ela procura recursos, óleos essenciais. Ai, legal. E dessa parte mais você trabalha só com a parte psicológica mesmo? Ou você também trabalha com outros tipos de recursos, tipo floral, óleos essenciais? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Uhum. A minha parte, assim, de conhecimento, que eu tenho realmente domínio para orientar, é da parte mesmo da psicologia, dos comportamentos, dos relacionamentos, né? Mas eu, assim, enquanto pessoa, sou muito fã desses outros recursos, né? Eu acredito que óleo essencial, que floral, terapias alternativas, no geral, elas têm muito a contribuir, né? Claro que elas não substituem um tratamento, mas eu acredito que tem muito a agregar, né? Porque assim, mal não vai fazer. Né? E tem pessoas que nem eu falei, tem pessoas que vão se dar super bem, vão realmente absorver, ter muito benefício com essas atividades, com essas alternativas. Tem outras pessoas que não, mas o jeito que vai ter de descobrir é tentar, né? Mas eu acredito que tem muito a somar, que tem muito a agregar, viu? Bacana. Eu trabalho com método, mas eu vivo muito no alternativo, assim, eu vou muito do sentir mesmo. É que a minha formação é diferente da tua, né? Você é psicóloga, eu sou pedagoga, né? Mas, enfim, a gente trabalha com pessoas, né?
E eu acho que quem trabalha com pessoas, na verdade, acaba desenvolvendo um, um coração um pouco maior, né? Para poder acolher tudo isso, toda essa bagunça. Porque eu acredito que quando a pessoa chega para você, na maioria das vezes deve chegar desmontada, né? É. Porque assim, eu não tive essa crise aí que você falou de quase parar o coração, não sei o quê. Mas assim, eu fiquei imaginando, eu acho que pessoas que passam por isso, nossa senhora, deve ser uma coisa horrível. E para ela conseguir, porque às vezes não tem nem o discernimento de que precisa de ajuda. Então, assim, para ela Uhum. entender que ela precisa de ajuda e chegar até você, e eu acredito que quando ela chega, ela deve chegar desesperada, né? E qual que é o teu primeiro approach, assim, Uhum. tua primeira abordagem, assim? Ah, varia muito de cada pessoa, né? Varia muito da condição que ela tá. Muitas pessoas ainda têm, assim, aquele olhar de que, eu não sou louca, eu não preciso disso, né? Então, ignora os sinais que o corpo e que a mente vem mandando, e nisso acaba ou tendo esses sintomas físicos, ou explodindo através de outras formas. Por exemplo, né, com palavras ríspidas, dando patada, né, adoecendo. Então, assim, aquele mal-estar, aquele adoecimento, ele vai sair de um jeito ou de outro. Né? Então, quando a pessoa tem esse olhar de autocuidado, né, de que, gente, psicólogo não é coisa de louco, tá? Podem ficar tranquilos. Né? Todo mundo merece, todo mundo precisa, exatamente porque é um autocuidado, né? Um autoconhecimento e principalmente uma prevenção. Porque tendo esse autocuidado agora, né, esse olhar mais amoroso para consigo mesmo, vai evitar que lá no futuro, numa situação estressante, desmorone, né? Então, já vai estar mais fortalecido e mais organizado para que, se precisar lidar com alguma coisa mais difícil, né, vai conseguindo, de alguma forma, ter mais estrutura para lidar com aquilo. Os sinais para prestar atenção, muitos dos que eu falei agora, acho que mais no início, tá? O que o corpo vai te mandando? Independente do dia, tem pessoas que sentem mais de manhã, outras mais à tarde, outros mais à noite, né? O contexto, o que é que influencia, também é muito importante de reparar, se é mais em casa, se é mais no trabalho, se é só na frente do computador, se é quando tem uma visita específica, né? Isso daí não costuma vir do nada, alguma coisa desencadeia. Pode ser uma notícia, pode ser uma lembrança, pode ser uma pessoa. E aí, quando a gente já tem esse olhar de descobrir o que está em volta que influencia, meio caminho andado. A gente identifica quais são os gatilhos. E aí, é importante escutar o que o corpo está dizendo, porque a mente manda sinal, a gente ignora. Sempre. Mas aí, quando o corpo manda um sinal mais brusco, a gente é obrigado a parar e é obrigado a reparar nesse sinal. Então, por exemplo, fadiga, a pessoa dorme cansada, acorda mais cansada ainda, aquele pensamento acelerado, preocupação excessiva e desproporcional, né, com a realidade, com o futuro, né, essa taquicardia. Claro que em momentos de susto, né, a gente fica mesmo um pouquinho mais agitado, o coração bate mais acelerado, mas se isso começa a acontecer de repente em várias situações ao longo do dia, ao longo das semanas, também alguma coisa não tá legal, né? Então, muito estresse, falta de paciência, irritabilidade. Todo mundo tem um pouquinho, gente, lembra disso, tá? É natural nosso enquanto ser humano. Mas quando isso tudo tá aumentado, né, tá prejudicando teus relacionamentos, tá prejudicando tua saúde, tá te trazendo prejuízos, aí sim é importante ter esse olhar de que você tá precisando de algum tipo de ajuda. Né? Dificilmente esse tipo de coisa vai se resolver sozinha, muito pelo contrário, a tendência é se manter ou até piorar. Né? Então, buscar algum tipo de ajuda que você sinta que vá te nutrindo, porque teu corpo está te mandando sinais de alerta. E se ele está mandando sinais de alerta é porque ele está identificando uma ameaça, um perigo. Então, a gente deve escutar porque é nosso instinto de sobrevivência que está falando com a gente. E ele é muito mais esperto do que a nossa consciência. A gente olha e não consegue enxergar, mas o corpo ele sempre fala. Então, ó, dificuldade para dormir pode ser uma coisa. Tô jogando aqui possibilidades. Alimentação, aquelas pessoas que comem, nem percebem que estão comendo. Isso também pode estar relacionado à ansiedade, né? Com certeza, é uma compulsão, né? Foco.
dificuldade de concentração, falta de foco. Uhum. Dificuldade de retenção também, né? Claro, mas daí já é uma Sim. consequência disso, né? Tô pensando na Uhum. questão da Faz parte, né? Uhum. E às vezes... de ideia, de projetos, de clareza, tudo por causa que cria uma confusão mental também, né? Então, às vezes, acaba perdendo esse juízo crítico da realidade, né? Então, acaba se sabotando também, muitas vezes, né? Eu vi muitas pessoas começando a ter pânico quando chegavam, por exemplo, na frente de um celular, na frente de um computador, porque não estavam dando conta de realizar as atividades naquele contexto. Claro que não é só esse recorte, né? Existem inúmeras coisas que influenciam. Então, por isso que eu falo, tem as técnicas para a gente dessensibilizar isso, para que a pessoa consiga ter recurso para enfrentar, né, diminuir aquele mal-estar e dar conta de fazer o que ela tem para fazer. Mas, muito além disso, tem as questões que são internas. Então, não é só o problema, mas o que é que está causando esse problema. Porque senão o problema só muda de endereço, digamos assim, né? Ora é uma coisa, ora é outra, mas é importante identificar o que é que está causando esse aumento de ansiedade, é alguma coisa muito interna, né? Às vezes a pessoa não tem nem ideia do que é. Então é através desse autoconhecimento, desse trabalho com algum profissional, que a gente vai conseguindo mergulhar para ter essas informações e conseguir enfrentando isso. Eu fico pensando assim, bom, você tá no mesmo barco que eu, né? Nessa questão da internet, né? Esses lançamentos em Instagram, essa migração, né, para o mundo online. Você acredita que as pessoas controladoras, elas podem... Controladora não rotulando, assim, porque eu não, quando eu falo a palavra, não é que eu estou criticando, mas assim, as pessoas que têm dificuldade de... Não controladora, dificuldades de terceirizar. Já tive isso, já fui assim. Dificuldades de terceirizar. Daí, assume um projeto na internet. Que assim, você, assim como eu, sabe que não é uma coisa fácil, porque, como você falou, esse formato aqui de live é apenas um pouquinho, né? Tudo que está por trás disso, a estrutura gigantesca que está por trás disso, requer muito trabalho, muito trabalho. E isso acaba gerando um cansaço, tudo isso, e até uma ansiedade mesmo. Eu não sei você, mas se eu não tivesse a equipe maravilhosa que eu tenho trabalhando comigo, eu não sei se eu já não teria tido uma crise dessa. Não, porque assim, é tanta coisa para fazer, e se você tentar fazer sozinho e não aprender a delegar funções, a deixar o outro fazer o que ele sabe fazer e não querer achar que você tem que dar conta de tudo, eu acredito que a gente entra nesse estágio aí. Eu não entrei porque eu tenho uma equipe maravilhosa que foi me ensinando, me educando, porque antes eu sempre trabalhei sozinha, né? E eu sempre fazia tudo. Então, assim, é estranho você ter que esperar alguém fazer alguma coisa para você, sabe? E, então, eu passei por todo um processo de educação, assim, de aprender a permitir que o outro faça o que ele sabe fazer e e fazer o que eu preciso fazer, pontualmente. Isso, eu acho que se eu não tivesse uma equipe tão maravilhosa que tivesse me ensinado isso, eu já teria tido esse negócio aí, essa crise que você falou das palpitações, não sei o quê. Então, essa questão isso faz toda a diferença. Ter, né, também os seus limites, né? O quanto que você consegue e o quanto que você tem que deixar o outro fazer o que ele sabe fazer também, né? Exatamente. Isso vai muito de cada pessoa, né? Realmente estar sabendo fazer essa leitura, né? Até onde que eu dou conta de ir sozinha e até onde que eu não dou conta que eu preciso de ajuda. Por quê? Sozinha, carregando o mundo nas costas, você aguenta caminhar um pouco. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. É muita coisa, é muito pesado. Então, se você divide esse peso, essa bagagem, né? Se cada um carrega um pouquinho, seja para dividir as tarefas da casa pela família, seja para contratar uma equipe especializada, a gente vai delegando funções, vai equilibrando aquele peso, aí fica leve para todo mundo. Mas vai da gente também abrir mão, né, dessa coisa do querer controlar, querer saber, querer tudo no nosso tempo. Para quê? Para a gente confiar no outro, para a gente delegar a função para o outro e a gente aprender a esperar também.
né? Senão vai vindo aquela sobrecarga e a saúde vai sendo afetada, né? Você vai dormir cada vez menos, você vai descontar cada vez mais na comida, né? Então, os sintomas ali do estresse, da ansiedade, eles vão vindo ali de formas pontuais, se a gente for pensar, podiam estar sendo evitados, né? Se olhasse para esse contexto e acionasse a rede de apoio, né? Reorganizar todos esses detalhes que vão fazendo toda a diferença. O meu professor, né, o professor Lozanov, ele tem uma forma muito amorosa, né, de acolher as coisas. Daí ele diz assim, que a partir do momento que você olha para o outro e acredita que o outro é capaz, a mágica começa a acontecer. Então, quantas vezes antes de eu estar com ele, né, eu achava que a gente acaba assumindo responsabilidades que não são nossas, né? Uhum. Então, assim, eu quero me responsabilizar pelo resultado do outro. Mas, na verdade, eu não posso fazer isso. Eu tenho que acreditar no potencial dele. Eu tenho que acreditar que ele tem os recursos que ele precisa para ele fazer aquilo. E eu tô aqui para dar o suporte se ele precisar. Então, isso foi uma coisa que mudou também bastante para mim. Ali, ó, a Lara perguntou, todo mundo tem rede de apoio? Bom se fosse. Olha, nem todo mundo tem, mas todo mundo pode construir, né? E eu acredito que assim como todos os relacionamentos, eles são construídos e eles também devem ser reconstruídos, né, diariamente, né? Porque tem pessoas que nascem já num contexto de uma comunidade, de uma família, em que todo mundo tem a dinâmica do se ajudar, né? Ou tem uns que nascem num contexto em que todo mundo se ajuda tanto que chega até a ser invasivo, né? Um acaba até ocupando o lugar do outro. E outros nascem num contexto em que não, assim, é natural para aquele contexto cada um ser por si. Mas então, a partir desse momento que a gente sai desse piloto automático e tem esse olhar mais cuidadoso, a gente pode estar começando a construir nossa rede de apoio através de relacionamento, através de vínculo, né? Exatamente porque a gente não tem como dar conta de tudo sozinho e as outras pessoas também não têm como. Então, exatamente nessa troca de um tá ajudando o outro, a gente tá conseguindo caminhar junto, é que a gente vai conseguindo ter um caminho assim mais leve, um caminho mais tranquilo, um caminho mais gostoso. E isso é construído, né? Não é do dia pra noite, aquela coisa do aparecer só na hora de pedir favor. Ou então aparecer e vir atropelando tudo, acabar sendo invasivo com a outra pessoa achando que tá ajudando. Então, o que a gente acha que tá ajudando, muitas vezes é muito diferente do que a pessoa precisa. Então, isso é importante a gente também ter esse cuidado de ir construindo essa rede de apoio e ir acionando, mas de uma forma assim equilibrada. E o único jeito que a gente tem também é ali assim, nesse dia a dia, né? No meio da pandemia, adaptado, mas também dá, né? Dá uma ligada, manda um WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, grita a vizinha pela sacada, né? É uma coisa que a gente vai construindo mesmo aos pouquinhos. Bacana, bacana. Então, tá. E tem umas 7 dicas aqui também, tá? Que foi ficando. Tá. Aí, não sei se quem tiver alguma coisa para anotar aí, ou quem não tiver, corre pegar, tá? Um papel e uma caneta. Ai, ai. Então, vamos lá. Olha, eu acho que da parte geral eu já tinha falado tudo, né? Uhum. Quem tiver dúvida pode vir falando. É que nem eu falei, a questão dos sintomas é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa vai aprendendo a mapear até que ponto que aquilo que está sentindo é natural, dá para forçar, dá para lidar, até que ponto que não, realmente está sendo prejudicial, vai precisar de algum tipo de ajuda. A gente também ter esse amor com a gente mesmo, né? Com esse comprometimento, essa compaixão com a gente é fundamental. E aí eu vou dar algumas dicas de como conseguir, nesse contexto de pandemia, nessa bagunça toda, ter um cuidado especial com você mesmo, com o seu ambiente, para que o seu aprendizado, para que os seus estudos, até teu trabalho em home office, ele consiga de alguma forma assim ter um outro rendimento, né? Que nem eu falei, às vezes a gente vai indo no piloto automático, não tá dando conta e malemar se percebe, né? Ou até larga a mão daquilo, sendo que mal tem outras alternativas, né? Verdade. Então, vamos lá, gente. Oi? Vamos lá? Pode falar? Então, tá. Gente, a primeira dica de todas para conseguir usar
essa ansiedade a seu favor, que nem eu falei, ansiedade é sistema de proteção, tá? Se você tá agitada, acelerada, presta atenção no ambiente, porque alguma coisa tá acionando o teu estado mental, o teu estado emocional. Então, esse primeiro presta atenção no teu funcionamento, no sentido do teu horário. Porque tem pessoas que têm muito mais rendimento, muito mais energia para fazer as coisas à noite, tem outras que é de dia, tem outras que é de manhã, né? Porque às vezes prefere virar madrugada, porque é um horário que a família está dormindo, o vizinho desligou o som, então rende para fazer, né? Outras pessoas gostam de manhã porque acorda e já vai direto render. Tem outras que odeiam, de manhã não funciona, prefere esperar até depois do almoço. Então, assim, identifica qual que é o teu horário de melhor funcionamento e, na medida do possível, né, tenta adequar a tua rotina para que você consiga fazer os teus estudos naquele horário, né? Nem sempre vai ser 100% possível, mas o que você for conseguindo ajustar, você vai conseguindo usar a teu favor, porque se você sabe que você tem muita energia de noite, você não consegue dormir e de manhã você está esgotado, por que você vai ficar forçando se você tiver a possibilidade de inverter, né? Às vezes, né, estudar, trabalhar até um pouquinho mais tarde, no outro dia acordar um pouquinho mais tarde também, né? Ali você vai sentindo o que vai funcionando melhor para você, né? Quem tá com essa possibilidade de fazer é fundamental. Tipo, respeitar o seu relógio biológico. Exatamente. Eu sou uma pessoa noturna, né? Eu funciono de manhã, mas eu preciso fazer toda uma adaptação para eu ter turma de manhã. Uhum. À noite eu sou 1000 por hora. Eu dou aula assim, chega todo mundo cansado do trabalho, eu tô a 1000 por hora. E eu vou até 1 da manhã tranquilamente. Se eu tiver que dar aula de manhã, daí eu tenho que mudar meus horários. Eu tenho que dormir tipo 10 da noite para daí eu começar a acordar para eu estar bem. Então é respeitar bem o relógio biológico. Legal. Exatamente. Fundamental isso, né? Tem 3 minutos e faltam 6 dicas. Já vou passando aqui, tá? Tá. A outra, conforme você for percebendo que o teu estudo, o teu trabalho não está rendendo, se permita fazer a alteração do cômodo que você tá? O local onde você está sentado, o cômodo em si, e mudar para um outro. Por quê? Sempre que você vê que você está baqueando, que você não está conseguindo prestar atenção, está dando aquele mal-estar, aquele ambiente, de alguma forma, está influenciando, por maior ou menor que seja. Quando você levanta, pega suas coisas e vai, seja para a sala, seja para a garagem, seja para a sacada, para qualquer lugar, você muda. Você está com uma outra paisagem além do seu celular e do teu computador, está com outro cheiro, você está com outro som. Então aquilo vai de alguma forma assim meio que quebrando aquele teu mal-estar, porque você muda a tua frequência indo para um outro ambiente. Não precisa ficar, né, o dia inteiro lá, mas você ficando por algumas minutos, algumas horas que seja, já é suficiente para você conseguir de alguma forma dar uma, né, mudar aquela frequência, dar uma reenergizada e continuar tendo um rendimento bacana, mas sentado num outro lugar, digamos assim, né? Eu tô fazendo um resumo aqui nas dicas ali. Ah, beleza. E o outro é fazer pausas. A maioria das pessoas não para porque acha que está perdendo tempo. Então, come na frente do computador, toma café enquanto está andando pela casa com o celular. Gente, isso não é perder tempo. Muito pelo contrário, é investir tempo. Porque chega uma hora que o nosso cérebro começa a dar tilt. Ninguém consegue ficar tantas horas seguidas com uma atenção 100% no conteúdo que está fazendo. Então, fazer uma pausa, né, até na hora da refeição, come num outro ambiente, dá uma respirada, é um tempo de investimento, porque todo aquele cansaço, aquele mal-estar, você vai conseguindo, assim, de alguma forma, tirar de você, né, e você vai se reenergizando. Então, quando você volta para fazer o que você estava fazendo, aí sim, você está muito mais produtiva, está muito mais ligada, e aqueles minutos que você, entre aspas, perdeu, você ganha, porque o que você devia estar fazendo, você volta e faz com mais qualidade, né, com mais agilidade, com mais criatividade. Isso é fundamental, viu? Bacana. Até quem tiver essa dificuldade desse feeling, usa o celular mesmo, coloca para despertar, né? Tem até aquele recurso que você coloca o nome do que você quer no despertador, né? Então você manda um recadinho para você mesmo. Isso faz a diferença para você. Se você não lembrar de parar, né, teu celular te lembra. Então você usa a tecnologia a seu favor também. Bacana.
Anotações, gente. Eu sou a louca do post-it, tá? Eu tenho um monte de post-it de tudo quanto é cor e tamanho aqui. Anotação em post-it, grupo de WhatsApp só com você mesmo, ou naqueles blocos de nota do celular. De acordo com o que for funcional para você. Por exemplo, uma pessoa que está tendo muita crise de ansiedade quando senta na frente do computador para estudar, para trabalhar. Foi uma coisa que apareceu muito agora durante a pandemia. Né? O que é uma alternativa? Você deixar um recado para você mesma. Algum recadinho do tipo, não é infarto, é só uma crise, vai passar daqui 15 minutos, né? Ou recados do tipo, você precisa parar por tal motivo, né? Faça uma pausa, lembra daquele dia. Porque você, de alguma forma, vai mandando esses recados para você mesmo e evitando que você se sabote. Né? E se depois de um tempo eles ficarem muito, digamos assim, normais, né, comuns, parecendo que é a mobília da casa, você inverte, coloca em outro lugar, escreve de outro jeito, de outra cor, mas para você estar conseguindo sempre captar essa mensagem, é super importante, tá? A quinta dica, mudança de frequência. Gente, essa daqui é fundamental, exatamente naquela hora que a gente vê que baqueou, que dá vontade de desligar tudo, de soltar os pets. É hora que a nossa energia, a nossa frequência, assim, tá lá embaixo do dedinho do pé. Então, quebrar essa frequência, principalmente quem tem essa alternativa de estar em casa, você consegue fazer de formas, assim, muito práticas. Por exemplo, tomando um banho gelado. Uns minutinhos que você fica embaixo do chuveiro, aquele choque térmico, né, aquela sensação, digamos assim, né, de limpeza, de purificação, vai te ajudando assim a entrar numa outra frequência, né, ter um outro feeling, uma outra energia. E é coisa que você faz em questão de minutos mesmo, né? Para você conseguir assim, se reenergizar e depois voltar para o que você está fazendo, mas aí assim, com mais energia, né, com mais qualidade. Vamos lá. O sexto é exercício físico e meditação, né? Claro que pessoas aceleradas vão ter dificuldade de fazer meditação, achar que não servem para isso, não tem problema. No começo ninguém consegue mesmo, né? Na tentativa e erro. Mas hoje em dia também existe meditação, como é que fala aquela meditação guiada, que é com dança, né? Isso, meditação guiada, meditação com dança. Pra mim só funciona essa. Eu não sei se eu não tenho o tal do macaco louco lá. Mas é bom porque exatamente a gente não se sabota porque tem alguma coisa puxando o nosso cérebro, ou seja, nosso corpo. Então a gente sente que está de alguma forma em movimento e engana a nossa mente. Né? Então a gente vai conseguindo se beneficiar disso. É fundamental, né? O mesmo exercício. Isso, meditação ativa. Esse nome que eu não estava lembrando. Obrigada. Eu achei que era meditação guiada. Pra mim, mas tem os dois tipos. A ativa ela é através de danças. Então, assim, você vai literalmente movimentando o seu corpo. Porque daí tua mente consegue se esvaziar, mas achando que você está ocupada, porque você está movimentando o seu corpo. Então, para pessoas agitadas, também é uma ótima estratégia, viu? Bacana. Não sabia dessa. Exercício físico, gente, né? Quem tá podendo ir na academia, ótimo. Quem não pode, que tá em casa, você faz na garagem, você faz na sacada, você faz em qualquer cantinho em casa. 15 minutos que você faça ali um polichinelo, você faz um agachamento, coisa só com o corpo, porque você vai descarregando a tua energia, exatamente essa energia que fica acumulada, que explode depois quando você acaba tendo uma crise, você descarrega ela. Então, assim, você descarrega de uma forma mais saudável. Daí ela vai saindo, você se mantém equilibrada. Não precisa esperar aquilo tudo acumular para depois explodir de uma vez só, né? É muito importante. E a última, que é super importante, é a dica para você pedir ajuda. Gente, ninguém precisa passar por isso sozinho. Né? Se tá dificuldade com os estudos, fala com quem está dando aula, fala com um coleguinha. Se o problema está no barulho em casa, fala com os familiares, explica a condição, né? Pedir ajuda é fundamental, porque, primeiro, ninguém tem noção do que você está passando. Parece que é nítido, que é óbvio, mas não é. O óbvio também precisa ser dito, né? E as pessoas só vão saber o que você precisa se você falar.
Então tem que fazer esse pedido de uma forma clara, né, e explicar, né, pedir ajuda de um profissional para estar te acompanhando também, né, se o pessoal em casa faz muito barulho no horário que você precisa estudar, conversa com eles, explica certinho o tal dia, o horário, depois vocês vão se ajeitando. Porque se você tenta fazer tudo sozinho e só cobra, que as pessoas não ajudam, que não entendem, que não colaboram, elas não vão nem ter referência, né, do como te ajudar, do que fazer. Né? E às vezes elas querem ajudar, mas que nem eu falei antes, o jeito que elas estão tentando te ajudar é muito diferente daquilo que você precisa. Então a gente precisa ter esse movimento do falar sobre, porque alguns minutinhos, digamos assim, desconfortáveis, desagradáveis de conversa, mas que vão evitar muito mais tempo, né, de desgaste, de conflito depois. Então a gente aprender a escutar e a gente aprender a falar é fundamental para ir criando esse diálogo e já nesse movimento reforçando a nossa rede de apoio, né? O que a gente pode fazer para ajudar as pessoas e o que as pessoas podem fazer para estar ajudando a gente. Então são essas as 7 dicas. Então é isso, minha querida. Tem perguntas ali na caixinha, só que não tem problema. Pode mandar pra gente no direct, porque a gente estourou o horário já. Eu não sei se eu vou conseguir deixar a live salva, é uma pena, porque quando estoura o horário. Mas não tem problema. Assim, gratidão imensa, imensa pela tua disponibilidade, pelas suas dicas preciosas, pela sua amorosidade, seu acolhimento com todos que estavam aqui, principalmente comigo. É um tema que eu gosto muito, que eu também preciso aprender cada vez mais. Eu sou uma pessoa que eu amo aprender coisas novas e amo aprender com pessoas. Então, por exemplo, se eu entrar na internet e ficar lendo com ansiedade, talvez eu tivesse que ficar meses lendo sobre essa ansiedade e você amorosamente contribuiu com o meu conhecimento hoje, assim, e garanto que para muitas pessoas aqui, de uma forma riquíssima, sucinta e riquíssima. Muito lindo o seu trabalho, gratidão. Gratidão. Eu que agradeço, né? Agradeço o feedback, né? Agradeço o convite, o pessoal que está participando aqui. Tão gostoso quando a gente tem essa interação, né? A gente não fica falando sozinha. Verdade. Eu fico muito feliz por estar podendo contribuir com vocês, tá? Por estar aqui hoje. Agradecer mais uma vez o convite, a participação. Espero que vocês tenham anotado as dicas e coloquem em prática, viu? Porque a gente só descobrir a solução não resolve. A gente tem que pôr em prática para daí sim conseguir solucionar e sentir os benefícios disso. Verdade. Quando é a outra live de vocês duas? Dia 24, às 20h30, nós temos uma live, só que daí é no canal da Amanda. Isso aí. Depois a gente vai divulgando certinho, avisando vocês. Já estão todos super convidados, viu? Vai ser muito bom a gente estar lá junto. Então tá bom. Vão virar um carrossel. Vamos fazer carrossel dessas lives aí. Com certeza. Beleza, gente. Gratidão, Amanda. Muito obrigada, viu? Beijo. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Deixa eu ver como é que faz aqui. Gratidão pela Amanda que estava com a gente, gratidão por todos que estavam conosco hoje, sexta-feira, né? Thanks God it's Friday. Eu acho assim que o conteúdo que ela trouxe é muito pertinente para o momento, principalmente essas dicas em relação aos estudos, né? Para os educadores, para os pais que estão assistindo. Eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que a gente está fazendo aí dos 7 segredos da aprendizagem do Lozanov Method e também com o curso de inglês, que terminou uma turma essa semana. E muitas pessoas deixam de falar inglês, tem um conteúdo maravilhoso dentro, já armazenado, e deixam de fluir em inglês por causa da ansiedade, né? Então, o Lozanov Method é um método que acolhe tudo isso e usa várias ferramentas para poder ir trabalhando essa ansiedade, essa autopermissão do fluir. Então, gratidão por todos que estão aqui. Não pude responder algumas perguntas que foram entrando, porque eu não quis interromper a linha de raciocínio dela, mas pode me mandar perguntas no direct que eu vou adorar receber. Amanhã, não, eu tô perdida no tempo, gente. Sexta, domingo, às 18h18, eu vou estar com vocês aqui
compartilhando o sexto segredo da aprendizagem Lozanov Method. Então, pais, professores, educadores, pedagogos, profissionais de RH, pessoas que trabalham com pessoas. São dicas preciosas que eu estou compartilhando. E vou adorar estar com vocês no domingo. Ok? See you on Sunday. Have a great night.